fazer agora um tempo de adoração ao Senhor, com música, com muito louvor, dizer que Ele é Deus e não há outro como o nosso Deus, amém? Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto, tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me chegou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me chegou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu? Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder. A Ele que me entregou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me chegou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. Pode dizer ao Senhor A que Ele que comigo está Ele e nunca nos nunca me abandonará. abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Aleluia, aleluia. Ele é Deus. Sim, Senhor, e nós estamos aqui. Nós viemos nesse lugar, nesse momento, Senhor, para Te buscar, porque nós temos sede de Ti, nós temos fome de Ti, nós queremos a Tua presença, Senhor, mais do que qualquer outra coisa, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
Jesus, estamos aqui, Senhor. Ouve. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, vem, ó Deus, incendeia cada coração, Jesus. Vem, Senhor, ouvir a oração do Teu povo. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, Jesus, queremos ouvir de Ti, Senhor. Vem, Deus, incendeia cada coração, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, Te damos glória. Te Deus, Teu é o poder, pra sempre amém. Pra sempre Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar, meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar, Jesus, o nosso coração. Ah, ferve por Ti, Jesus. Ah, Deus, nós queremos ouvir o som do céu, queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode dizer que toda honra, que toda glória é dada ao nosso Jesus. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como sacrifício vivo diante do Senhor. Tu és tudo para nós, Jesus. Oh, Deus, vem com Teu fogo, Senhor.
Deus proveu fogo, eu o sacrifício. Deus proveu Espírito, e eu me entrego por inteiro. Deus proveu fogo, e eu o sacrifício. Deus proveu Espírito, e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Faça desse louvor a tua oração nesse momento. Peça para o Senhor te encher. Deus proveu fogo, e eu sacrifício. Deus proveu Espírito, e eu me entrego por inteiro. Deus proveu fogo. Deus proveu fogo, e eu sacrifício. Deus proveu Espírito, e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
teu secreto, no teu momento de oração. Peça que o Senhor te encha para transbordar onde você estiver, para que nada venha afligir o teu dia, a tua semana, em nome de Jesus. Se você estiver cheio, se você estiver cheio, o inimigo vai ter retirada. Tu és tudo que eu mais quero.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia. Nós oramos a ti, Jesus, pedindo, Senhor, queremos ver a tua face, queremos estar mais próximos de ti, Senhor. Queremos, Jesus, ouvir a tua voz. Oh Deus, nos direciona. Senhor, fala ao nosso coração, para que a gente, Senhor, esteja no caminho certo, Deus, para não errar, Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus, sobre cada um nessa noite, Deus. Faz, Senhor, do teu jeito, Jesus. Jesus, vem, Senhor. Oh Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Quebranta corações, Deus. Oh Pai, nós queremos mais. Queremos ir mais fundo, Senhor. Jesus, ouve o coração do teu povo que clama. Pai, vem, Jesus. Coloque diante do Senhor o teu coração agora. Diz a Ele o que você precisa. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. A tua voz ecoa. Você pode ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. O salmista diz que é tremenda, que ela é como a voz de muitas águas. A tua voz ecoa, Senhor. Muda corações, muda caminhos, Senhor. Traz de volta, Jesus. Traz de volta, Jesus. Alinha corações. É do teu jeito, Deus. A tua voz, Senhor, é poderosa. Aleluia, Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa noite aqui, tirando aqui, ó. Nessa noite, nessa última mensagem, porque eu tenho certeza que a tua intimidade com o Senhor, a tua busca por Deus, a tua vivência, a tua experiência com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não será a mesma. Amém, amados? Você crê nisso? Quantos já têm percebido uma diferença, de verdade, uma diferença, um coração mais incendiado, uma busca, às vezes Deus tem acordado você, e você percebe, Senhor, é o Senhor mesmo, e Deus vai falando coisas, vai confirmando com pessoas, vai confirmando na palavra, e você vai vivenciando isso, e eu creio nesse movimento, de fé, eu creio, porque a gente não está aqui só para nos reunirmos, nós não estamos aqui só para esquentar o banco, porque aqui você não está para frequentar, você frequenta farmácia, shopping center, loja, né? Aqui a gente está para pertencer, para viver uma vida realmente cheia do Espírito Santo, para fazer a diferença lá fora. Por isso que o texto diz, já em Mateus 6, que hoje nós vamos falar sobre compartilhar do fogo, porque não adianta só nós recebermos, quando nós falamos enche-me Deus, nos enche para quê? Enche para quê? Para ser cheio, para ser o espiritual, para ser o cabeção? Não.
para fazer diferença no mundo, para fazer diferença nessa terra, para ser cheio do Espírito Santo, e não só ser cheio, mas ser transbordantes, abundantes da presença de Deus, para compartilhar para outras pessoas, porque nós cremos nisso. Assim foi com o derramamento do Espírito Santo com a igreja, em Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e farei de vocês as minhas testemunhas. Você sabe por que Deus te enche? Para revelar o reino, para ser um discípulo extraordinário dele. Deus te enche, não é para um fim em si mesmo. Deus te enche, Deus fala com você, Deus ministra o seu coração, Deus revela a vontade dele para mim e para você, para cumprirmos a nossa missão, e irmos e destilarmos, sermos fonte de Deus na vida de outras pessoas. Assim foi com os discípulos. E eu quero falar aqui nessa noite, no versículo que temos falado de forma recorrente, Mateus 6,6, quando você orar, quando você decidir, quando você se posicionar, quando você querer, quando você desejar, vá para o seu quarto. Há uma atitude, uma atmosfera de uma aceitação. Eu quero ter um encontro, eu quero ter um encontro. A gente sempre fala isso, na intimidade do casal, nós nos fechamos, não porque estamos fazendo coisa errada, mas justamente porque na intimidade tem que ser íntimo. Não é qualquer pessoa que senta na sua cama, não é qualquer pessoa que chega na sua casa: vem cá no meu quarto aqui, ó, vem cá aqui, ó. Não, intimidade é intimidade. Na sala é uma coisa, cozinha é outra coisa, agora quarto é só para quem é íntimo. Então, a intimidade, o escolher o secreto é ter uma intimidade com o teu Criador, com o teu Pai, com o teu amigo, com o Senhor da sua vida. Você pode ter relacionamento com quantas pessoas você quiser, com cônjuge, com filhos, com amigos, com parentes, tudo bem, somos sociáveis, mas quando eu paro um tempo, para ter um tempo no secreto com o meu Pai, eu revelo coisas do meu coração para Ele, Ele revela coisas do coração dele para mim. Isso é o secreto. Quando você for orar, fecha o quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Tem recompensas espirituais que nós não vamos receber em lugares públicos e lugares coletivos, mas tem bênçãos, tem unção, tem algo de Deus que Deus reserva para aqueles que vão para o secreto com a intencionalidade de entregar o coração. Queridos, o secreto, na verdade, é algo que a gente precisa desejar tanto, assim como beber água. Quando você está com aquela sede, mas aquela sede, que você come algo salgado, você come, mas correndo atrás de uma água, essa água que é natural, que sacia a sua sede física, no secreto, há uma fonte inesgotável, que sacia a nossa sede espiritual, é só Ele que sacia. Quando você está com fome, quando você dá uma bateria do dia, você fala assim: nosso Deus, que fome que eu estou hoje. E aí você vai e procura e prepara e vai atrás de comida. É a mesma coisa que Deus está dizendo para nós. Ele é a fonte, Ele é a comida, Ele é a bebida, Ele é o Senhor que quer saciar a nossa vida com a presença. Então, eu aprendi que no secreto nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus, e nós naturalmente somos ativados a nos aprofundarmos com Deus, a nos aprofundarmos na vida cristã, a nos aprofundarmos e vivemos tudo isso. No secreto nós podemos viver dimensões que temos falado aqui há um tempo também, na questão profética, pastoral e apostólica. Quando nós temos um encontro com o Senhor, todo o secreto é para nos encher de Deus e para nos enviar, para ajudar a encher outras pessoas. Esse é o secreto. Não é um fim em nós mesmos, porque se for um fim em nós mesmos, torna-se religiosidade. E Jesus não gosta de religioso. Jesus não tem pacto com religião. Jesus não tem acordo com religiosidade.
não chama a atenção do coração de Deus o religioso, porque há bloqueios. A religiosidade amputa a intimidade, porque o religioso pensa que é só daquele jeito, que é só daquela forma, e Deus quer usar qualquer pessoa, Deus quer capacitar qualquer pessoa. Então, no secreto, a nossa intimidade se desenvolve, e no secreto não é apenas um lugar, mas como eu disse, é um ambiente de encontro com o noivo, com a noiva. Quando você entrar para orar, você vai dizer o seguinte: papai, eu vim agora para um encontro nupcial com o Senhor, eu vim agora buscar a sua presença, eu sendo a sua noiva, Senhor, eu preciso do noivo. E ali você troca votos, ali você conversa, você fala com Deus, há uma dependência, você reafirma a aliança no secreto, amém? Você não faz bodas, né? Bodas disso, bodas daquilo, aí tem bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, bodas de... enfim, cada ano de casamento tem uma boda, você não comemora? Pois é. Então, os anos que você está com o Senhor, inclusive hoje é aniversário do Alexandre Lima, cada ano que você comemora na presença de Deus, tem que dizer: Senhor, obrigado pela tua graça, por tua grande salvação. Queridos, eu quero explicar para vocês que esta celebração aqui não é sobre nós. Essa celebração não é para afagar o nosso ego, não é para passar a mão na nossa cabeça, não é para dizer que tudo vai dar certo, não é para dizer que você vai triunfar sempre, é para dizer que Jesus já entregou tudo, e eu estou aqui para entregar a minha vida, porque eu já recebi tudo por Ele. O secreto mostra o quão dependentes somos dele. O secreto vem para destronar o nosso ego. O secreto vem para nos mostrar o quanto frágeis, dependentes somos de Deus. O Jonas usou um texto aqui que eu coloquei também para usar. 1 Coríntios 13, 11 e 12. O apóstolo Paulo, olha a sanidade, o entendimento que ele teve nessa questão de maturidade cristã. O secreto te amadurece. Você quer ficar do mesmo jeito que você está? Fica onde você está. Mas se você quer o secreto, uma intimidade com Deus, é no secreto que você vai amadurecer, ouvindo as verdades dele, ouvindo o teu Pai, que te ama, te corrigir, te falar com você, essa sensibilidade de ouvir a voz. Queridos, qualquer um pode ouvir a voz de Deus. Ah não, é só o pastor, só quem fez seminário, só quem está na plataforma. Não, o véu foi rasgado. Nós temos acesso ao trono de Deus qualquer momento, qualquer hora, seja na igreja, seja no banheiro da minha casa, seja na cozinha, seja no meu trabalho, seja onde eu estiver, seja na estrada, aonde eu estiver. Não é o lugar, é o que eu carrego, é o que está dentro de mim, que é a presença. Amém, amados? Aleluia. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, a maioridade espiritual, uma maturidade, porque maturidade não tem a ver com tempo de igreja ou tempo, idade, porque tem muita jovem que é muito mais maduro do que muito ancião. A maturidade vem quando eu busco, quando eu me entrego, quando eu me rendo. E olha só, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Olha a busca, olha a constância, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo está dizendo o seguinte: o Senhor me conhece como eu sou, de dentro para fora, de fora para dentro. Agora eu também vou conhecê-lo. Eu também quero conhecê-lo. Como é que eu conheço uma pessoa? É na intimidade. Como é que eu conheço uma pessoa? É estando com ela. Eu aprendi que para ter uma vida no secreto, uma vida cheia da presença de Deus, precisamos ter disciplina, mas também presença, que traz a revelação, que iguala a maturidade.
Então, se eu tenho disciplina, eu vou ter esse privilégio, vamos dizer assim, de buscar essa presença, de buscar essa intimidade, e a palavra de Deus vai me revelar pelo Espírito, quem Jesus é, o que eu preciso fazer. Isso me traz maturidade, porque isso muda a nossa mentalidade, isso muda o nosso jeito de ser, isso muda o nosso jeito de nos comportarmos. É uma nova vida, é um nascer de novo, ok? Pastor Fabiano diz o seguinte, que está registrado no livro: tudo na vida cristã tem a ver com fome e sede. Tudo na vida cristã tem a ver com na fome e sede. Está aí no telão para você olhar aí, ó. Tudo na vida cristã tem a ver com fome e sede. Então a gente vai compartilhar no secreto. Nós vamos compartilhar hoje o fogo do Espírito Santo de Deus. Para nós sermos cheios, também faz parte o propósito de Deus, compartilharmos desse Espírito. Amém, amados? Amém? Então é isso que nós vamos orar, é isso que nós vamos meditar nessa noite. João 20, 22 diz: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Na igreja de Atos 1:8, nós conhecemos muito bem essa história, mas preste atenção, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que que o Espírito Santo, por que que aqui, neste contexto, a igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, que recebeu esse direcionamento de Deus, de Cristo, dizendo: olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, porque não é uma obra humana, vocês não vão suportar por si mesmos, vocês precisam do poder, do dunamis, da dinamite de Deus dentro de vocês. E aí, o Espírito Santo ele vem para quê? Para sermos testemunhas. Diga assim: para eu ser testemunha de Jesus. É isso. O Espírito Santo nos enche para sermos testemunhas, para revelarmos quem Deus é neste mundo. E olha só, para vivermos uma vida cheia do fogo do Espírito, presta atenção. Primeiro, seja constante no secreto. Nós temos falado bastante disso. A constância. Ah, como Deus ama isso. Como Deus ama quando nós começamos uma coisa e terminamos ela. Quando nós podemos ficar chateados, decepcionados, frustrados, feridos. Podemos ficar desanimados, perplexos, abatidos, mas não destruídos. Nós podemos às vezes pensar: meu Deus, como está difícil, desafiador. Mas a constância em Deus, a constância na aliança, a constância no sangue, vai nos fortalecendo e vai nos transformando. Não é qualquer luta que vai te derrubar, não é qualquer palavra que vai te tirar do caminho, não é qualquer problema, não é qualquer falta que vai tirar o seu chão. Não é qualquer luta que vem que você vai desistir. Mas olha só o que diz o texto, Atos 1, 13 e 16. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo revelou, que o Espírito Santo denunciou, que o Espírito Santo predisse. Pedro mais uma vez é usado para dizer o seguinte: olha, tudo está acontecendo porque já foi declarado.
Quem vive no secreto não fica fora do time de Deus. Quem vive no secreto não fica fora do tempo. Quem vive no secreto não perde tempo. Quem vive no secreto não é enganado. Quem vive no secreto não vive uma vida rasa. Amém? Aleluia, está pegando fogo. Aleluia. Da mesma maneira, Atos capítulo 2, tem um registro de que Pedro era que estava com Jesus, viu as coisas que Jesus fazia, era aquele que estava à frente, aquele que batia no peito, não, estou contigo, até passar pelo processo de negar Jesus. E Jesus disse na mesa: Pedro, você vai me negar. Não, Jesus, que isso? Que não vai acontecer isso não. Para mostrar essa humanidade. Às vezes nós achamos que estamos fortes demais, e não é assim. Aí aconteceu o processo todo com Pedro, mas no Atos capítulo 2, é uma coisa que me chama muito minha atenção. Diz o texto, depois que a igreja, depois que os seus discípulos, depois que a igreja foi empoderada pelo Espírito Santo, Atos capítulo 2 diz: e levantou-se Pedro e pregou, e 3.000 pessoas foram batizadas. Não é pelo número, mas é pelo propósito. E levantou-se Pedro. Então eu entendo que tudo na nossa vida passa por uma maturidade, por um crescimento, por uma intencionalidade. Eu disse aqui de manhã e vou dizer para vocês: tudo na nossa vida tem que ser intencional. Você vai fazer algo para sua esposa, seja intencional. Para o seu marido, seja intencional. Para os seus filhos, para a igreja, para o seu patrão, para o seu funcionário, seja intencional. E aqui, tudo passa por nossa intimidade. Os primeiros cristãos estavam em oração. Nós lemos que eles estavam em oração. Eles adoravam onde tudo começou. De repente veio um vento como impetuoso. Um vento impetuoso. E ali começaram o povo de Deus, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, sendo ativada pelo Espírito para ser enviada, para fazer a diferença nesse mundo. E sabe por que nós estamos aqui hoje? Por causa desse derramamento lá. A palavra chegou até nós. O envio chegou até nós. Eu pergunto para vocês, igreja: quem nós vamos enviar? Qual é o legado? Então, nada começou sem a descida do Espírito. Tudo começou com a descida do Espírito. Hoje, tudo pode começar na sua vida. Tudo pode começar diferente, porque Deus, o Espírito Santo vai descer. Tudo pode florir. Tudo pode acontecer. O vento de Deus, a manifestação de Deus é assim, de repente. Ninguém produz manifestação. Ninguém produz, agora eu quero o Espírito, agora eu não quero, agora eu quero, agora eu não quero. Não. Há uma dependência, há um quebrantamento de coração. Queridos, entenda que Jesus prometeu que eles não ficariam órfãos. Você tem noção do que é isso? Eu vou para o meu Pai, mas virá outro Consolador, e eu estarei com vocês todos os dias. Vocês não vão ser órfãos. Você tem noção de que onde você estiver nesse Brasil, neste país, nesse planeta Terra, você é filho, você não é órfão. Gente, isso é muito forte. O Espírito Santo veio sobre eles, sobre os seus discípulos, sobre a igreja, os revestiu de poder. Eles, de forma destemida, no secreto, começaram a ir para público.
começaram a se pulverizar, começaram a se ir sobre os becos, sobre a cidade, sobre os povoados, e ali começou a se revelar no público o que eles tinham recebido no secreto. Eu aprendi, queridos, que o secreto nos ativa a algo muito maior. O secreto nos ativa, o secreto nos revela o que verdadeiramente nós podemos fazer. Nós pertencemos a um reino miraculoso e um reino do sobrenatural, diz John Lake. Aleluia por isso. Você pode dizer amém? Nós pertencemos a um reino miraculoso e sobrenatural. Queridos, eu entendo que uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida sem graça, monótona, uma vida sem destino, uma vida tem seus percalços, tem suas lutas, tem seus altos e baixos, tudo bem, eu sei, mas também é uma vida de novidade, de sobrenatural, de milagre, de poder, de oração, de busca, de rendição, de quebrantamento. É a nossa vida, Ele é a nossa vida. Então, primeira coisa, para viver no sobrenatural, para viver nesse fogo do Espírito e compartilhar para outros, seja constante, porque a gente só vai dar o que a gente tem. Seja constante. Como é difícil caminhar com gente que não tem aquela, eu vou usar uma expressão aqui, mas vocês vão entender, aquela vibe, aquela pegada, quero Deus, eu quero a presença de Deus. Não me importa o que está acontecendo lá ou acolá, não importa. Eu quero Deus, eu estou aqui para Deus, eu estou aqui para buscar a Deus. Eu quero mais de Deus. Porque às vezes você está querendo queimar no secreto, aí você chega perto de uma geladeira, de um freezer, já te congela, é um frozen. Te congela, é um freezer. Só sai palavra torpe, só sai maledicência, só sai crítica, só sai palavrão, só sai coisa ruim. Não tem fogo, mas tem gelo. Segunda coisa, supere a religiosidade para queimar no secreto, para ter esse fogo e para compartilhar. Supere a religiosidade. Lucas 15, 28, 32. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Olha a importância da paternidade. Rompe com a escassez, rompe com essa orfandade, né, de falta. Tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A religiosidade, na verdade, queridos, é uma linha muito tênue, e ela esfria a nossa fé. O religioso é frio, ele não crê mais na manifestação sobrenatural do Espírito. Ele não crê mais. Ele não entendeu, ele não teve uma experiência de queimar o coração, de ouvir a voz de Deus. Ele vai muitas vezes pela tabela dos outros. Mas aí, Jesus, não é o que estou falando, é a verdade. Jesus não suportava gente religiosa, e ele foi duramente perseguido por isso. Quando Jesus estava lá na frente, na Páscoa, na frente de um templo pagão, e os seus discípulos estavam com ele, só que aconteceu algo que foi surpreendente para os próprios discípulos, onde Jesus chega e mete o bicudo em tudo. Falou assim: vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de mercado, um comércio. Isso não é permitido. Eu não quero isso. E ali os discípulos tentando, não, mas aí ele foi para cima, Jesus foi para cima. E o que aconteceu com os religiosos? Mas quem é esse que está fazendo isso? Queridos, o religioso se acostuma com o sistema.
o religioso, ele se petrifica por causa de um sistema. Quando vem uma ação de Deus, primeiro, eles não discernem que é de Deus. Eles acham que é uma afronta para a religião. Não. Então, aí Jesus chuta tudo, e ele fala assim, ó, eu não vou aceitar isso. Aí Jesus já era perseguido, porque teve encontros com mulheres, a samaritana, porque teve outros momentos ali onde Jesus olha para a pessoa, olha para o ser humano e diz, olha filha, não é essa questão de esse monte ou aquele, não é o lugar, mas é o posicionamento de fé, o coração. Quem sabe, vou falar uma coisa para vocês aqui, pode ser forte para vocês, mas nós estamos aqui à luz da palavra de Deus. Quem sabe você está aqui dizendo, Deus só fala comigo na igreja, eu só sinto a presença de Deus na igreja. Não, não é para ser assim. A igreja é um complemento do seu secreto na sua casa. Eu não posso sobreviver do culto de domingo. O meu culto tem que começar amanhã, 6 horas da manhã começa o meu culto, vai até no sábado à noite, aí no domingo, no primeiro dia da semana eu estou aqui para adorar a Deus e para entregar a Ele tudo que eu vivi na semana. Isso é um culto, isso é um culto racional, isso é um culto inteligente, isso é um culto para Ele. O culto não é para nós. Diga assim comigo, igreja, o culto não é para mim, não é para nós, é para o Senhor. Pronto. O culto não é para nós. Então, Jesus toma essa decisão, e às vezes você pensa assim, não, Deus vai falar comigo só quando eu estiver na igreja, então vou esperar chegar domingo. Queridos, experimente pegar a Bíblia na semana, experimente ter um secreto, o momento que você pode, experimenta ter esse tempo com o Senhor. Você vai chegar no domingo incendiado, você vai chegar no domingo querendo, vamos lá, vamos ver o que Deus tem, vamos ver o que Deus tem. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Porque eu estou fire, eu estou power, eu estou mega, eu estou... Agora a gente chega na igreja, sabe como? Ah, estou sem fome. Eu comi um pouquinho de Netflix, eu comi um pouquinho de... estou ouvindo uns caras aí, meio virado no giraia, mas está sendo bom. Eu comi um pouquinho dali. Aí você chega na presença de Deus, estou sem fome, Senhor. Deixa a coisa acontecer, estou sem fome. Sabe por que a gente fica sem fome? Porque a gente se alimenta de muita coisa do mundo. Aí chega na presença de Deus, enche-me, Deus. Mas será que Deus vai te encher em 15 minutos de... Pode encher. Mas é uma construção, gente. Secreto é construção. Eu falo para vocês, porque a gente tem orado por isso. Começa amanhã o seu culto a Deus e entrega completamente ao Senhor tudo para Ele. Você chega no domingo, você chega com uma atmosfera diferente, você vê a coisa fluir. Você não precisa ir, com todo respeito, porque eu sou ministro de louvor, depender do ministro de louvor. Não, se o ministro de louvor não tiver cheio do Espírito, o culto foi fraco. A gente depende de pessoa, a gente depende do guitarrista, a gente depende do baterista, a gente depende do pastor, a gente depende do som, a gente depende do ar-condicionado, a gente depende da luz. Não, gente, vamos depender do Espírito Santo. Vamos depender do Espírito. Não é quem faz o momento aqui, todo mundo aqui é servo, todo mundo aqui está querendo agradar o coração de Deus, mas a nossa expectativa não é nas pessoas. Gente, para pregar um negócio desse aqui, gente, eu tenho que viver no secreto, senão não tem como. Você precisa viver no secreto. Supere às vezes a religiosidade, porque a religiosidade apaga o Espírito. Deus que está te dizendo para você hoje, você que está aqui conosco pela primeira vez, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. E já sai daqui ensinado certo, para você desejar a presença de Deus, para você desejar essa presença, esse amor incondicional, que foi entregue na cruz por Jesus de Nazaré. Você não vai ser mais o mesmo, só se você quiser ser.
Supere a religiosidade. E um dos pontos do filho pródigo, que eu anotei aqui nessa história, falando sobre o filho mais novo, o filho mais velho, o posicionamento do pai, é aquilo, né, gente? Tem gente que coloca a culpa em todo mundo. Culpa no cara do som, culpa no pastor, culpa na bateria, culpa na igreja, culpa na luz, culpa no rapaz do estacionamento, culpa nisso, culpa aquilo. Quem quer ser cheio do Espírito não culpa ninguém, mas adora a Deus, entrega a sua vida completamente ao Senhor, irmãos. Aleluia. Expressões da religiosidade. Geralmente os líderes mais antigos são os mais propensos à contaminação. Já cheguei num nível espiritual. E aí tranca o coração, fecha o coração e não ensina os mais novos. Quer ver um sinal de religiosidade? Não cria rede de discipulado. O que Deus te deu, compartilhe. Pensamentos rígidos, cauterizados, falta de intimidade com o pai, que gera uma orfandade. Um olhar invejoso. Sabe qual é o sinal do religioso? Quando olha para os novos e fala: já passei por isso, fogo de paia. Olha lá, querendo se mostrar, querendo fazer coisas para Deus. Não, gente. Se você não quiser ser usado por Deus, Deus levanta a pedra. Deus usa esse púlpito aqui, ó. Mas a palavra dele, o reino dele vai ser pregado. Agora, você vai perder para um móvel? Você vai perder para uma pedra? Ô irmãos, em nome de Jesus, não, né? Ausência de alegria. Gente que não tem mais alegria em nada na vida, não tem gratidão, não celebra mais a vida. Sintomas de religiosidade. Coração duro, petrificado, mente escrava, legalismo e autojustiça, extrema rigidez, orgulho espiritual, hipocrisia e vida com máscaras, esfriamento espiritual, esgotamento espiritual, falta de carinho para com as pessoas e empatia e incompreensão da graça de Deus. Tudo isso aqui engloba em expressões de gente religiosa. Agora, as consequências da religião: perfeccionismo e culpa crônica. A pessoa não se perdoa e ela não perdoa ninguém. Na lei de Moisés tem que apedrejar. Foi pega em flagrante adultério. Olha aquele irmão, olha aquela irmã. Tem gente que busca a rede social para condenar o outro. Mas está escrito, mas não pode, mas não... Cansaço e exaustão. Não aceita o perdão divino, se isola, faz separações e divisões. Sabe aquela unção do abrir salão? Não é abrir salão, é abrir salão. Ela começa a criar um motim que não está bom, que eu sei fazer, aí daqui a pouco a pessoa vai e vai embora. E baixa um espírito do abrir salão. Cria divisão, cria separação, não vê uma oportunidade de se reunir para falar mal. Perversões sexuais, esfriamento do amor. Tudo isso é gente que sofre já com consequências da religiosidade. E a religiosidade tem sugado a espiritualidade de muitos. Então, por isso que eu falo para você, fuja dela. Nós estamos denunciando essa noite isso, em nome de Jesus, amém? Nós não queremos uma igreja de religiosos, mas nós queremos uma igreja de gente simples, serva, uma igreja saudável, uma igreja que não impede as pessoas de crescerem, que não tem um coração fechado, que não atrapalha. Gente, a gente precisa orar para que nada e ninguém atrapalhe o fluxo da manifestação de Deus. Amém, amados?
Eu sei que quando Deus quer se manifestar, ninguém o segura, ninguém o impede. Ninguém. Mas que eu e você não sejamos essas pessoas. Que nada te tire do secreto. Que nada tire você desse ambiente. Você nasceu para queimar. Você nasceu para ser um discípulo extraordinário de Jesus. O texto de 1 Coríntios 2,10 diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, é aquilo, como que você vê que uma pessoa está queimando no secreto? Mesmo humildemente, sem querer se mostrar, sem querer fazer barulho. Gente, eu aprendi uma coisa aqui, esses dias atrás. Quem é, não fica falando. Quem é. Jesus disse assim, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é. Não fica se mostrando para ser. Não fica querendo aplausos para ser. Não fica querendo ter bajulaçãozinha para ser. Não fica querendo. Não, quem é. Agora quem não é, também não é. Amém? Amém, gente? Amém. Nossa, vocês estão muito sérios. Calma, está tudo bem. É porque hoje é a última mensagem, né? Vocês estão meio... Terceiro, reparta, estou terminando, o que você tem. Olha isso, olha esse texto de Atos 19, 1-7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou em Éfeso. Ali ele encontrou alguns discípulos. Paulo encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Para os discípulos de Jesus em Éfeso. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, escute bem, leia com atenção. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Uau! Paulo chega em Éfeso e pergunta: vocês foram batizados no Espírito? Não, a gente nem sabe o que é isso. Que batismo vocês receberam? De João, do arrependimento. Ah não, mas agora tem um nível acima. Então vamos buscar esse secreto, vamos buscar essa presença. E ali o texto diz que eles, ouvindo isso, Paulo declarando para eles que há um Espírito Santo, há a presença de Deus que quer selá-los ali. Eles foram batizados no Espírito e eles começaram a falar línguas e a profetizar. Será que, queridos, eu sempre ensino vocês aqui, falar em línguas é um dom de Deus, ok? Não vamos encaixotar Deus assim. Mas a Bíblia diz para buscarmos os melhores dons, os dons de Deus. Se dom é presente, o falar em línguas e profetizar é também um caminho de evidência que você está sendo selado pelo Espírito Santo de Deus. Não significa que você que não fala em línguas, que você não foi batizado ainda em línguas, você não é de Deus, você não tem o Espírito Santo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você não acha dentro de si que você precisa galgar um nível um pouquinho maior, se buscar mais, ser intencional?
Não falta algo? Você não sente que falta algo dentro de você? Você não sente que está muito morno e precisa de uma ativação do Espírito, não é da carne, é do Espírito? Neste contexto aqui, Paulo impôs as mãos porque estava cheio do Espírito. Eu acredito na transferência de unção. Como eu acredito. Assim como também transferência de maldição. E nós estamos aqui em nome do Senhor, para que eu e você possamos ser mais ativados, mais cheios da presença de Deus, pelo Espírito. E essa história ela é muito extraordinária, porque um novo nível de fé, um novo nível espiritual chega até Éfeso. E os cristãos de Éfeso começam a ser ativados, empoderados pelo Espírito para fazer ali um reboliço de Deus. A conversão dos efésios, ele foi radical. Então, queridos, nós precisamos, e quando eu vejo que na igreja de Éfeso tinha muito misticismo, tinha muita mistura ali, e quando Paulo chegou, por isso que a diferença quando um homem de Deus chega no ambiente, a diferença quando uma mulher de Deus chega no ambiente, nós estamos falando de uma cidade, nós estamos falando de 12 homens que foram cheios do Espírito, que não conheciam ainda isso. Quem sabe você está aqui, aleluia, e não conhece essa força do Espírito, não conhece esse nível do Espírito. Deus está dizendo para nós essa noite, você vai mudar de patamar, você vai mudar de nível nele. Eles estavam curiosos, famintos pelo sobrenatural, e Deus usou Paulo. Percebeu isso? Eles estavam arrependidos, eles tinham se convertido a Jesus, mas não tinham sido ainda cheios do Espírito. Nós estamos aqui, eu creio, muitos convertidos a Jesus, mas precisa ser cheio, precisa ser mais cheio. Aleluia, aleluia. Voltar ao primeiro amor, buscar esse amor, se render à influência espiritual. Quarto e último, transforme realidades. No mesmo texto, diz o texto, Atos 19, 7 e 9, diz assim: eram ao todo 12 homens, o versículo de cima. Mas Paulo entrou na sinagoga, presta atenção, Paulo entrou na sinagoga, e ali falou com liberdade durante 3 meses. O que eu vejo nisso? Receber o Espírito Santo? Paulo discipulou. Paulo falou assim: não, eu vou ficar com você 3 meses, discipulando. Lindo isso, né? E olha o texto, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Mesmo diante de todo o movimento de Deus, o puro creme do milho verde, Deus purinho na igreja de Éfeso, Deus purinho naqueles homens, Paulo, o apóstolo Paulo, ficou 3 meses, fazendo um GP, fazendo reuniões, orando, tendo tempo com eles, tendo um GP ali com eles, e o texto diz, mesmo assim, alguns deles endureceram o coração, e não aceitaram. Que eu e você não possamos ser assim, nos endurecer o nosso coração para as coisas de Deus. É só se entregar, é só se render. Gente, convenhamos, não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. O avivamento não é quando o fogo cai, mas quando o fogo se alastra, diz o nosso pastor Carlito Paz. E a mais pura verdade, o fogo cai em você para ser espalhado. Meu Deus do céu. O fim do secreto é o id, é o comissionamento. O secreto existe para nos encher e para nos enviar. Por isso que é um fluxo, eu me encho para entregar, eu me entrego, me encho para entregar, é um fluxo. Eu já sei, você está aqui porque você almoçou na sexta-feira, e foi a sua última refeição.
Você comeu sexta-feira, entrou em jejum e vai entregar hoje meia-noite. É isso? Você comeu hoje? Quem almoçou hoje? Ah, não fizeram jejum, né? Ah, eu também almocei. O meu corpo pediu. Eu preciso comer. Para os nutrientes fortalecerem meu organismo, a minha vida. E espiritualmente, quando que você se alimentou? E na presença de Jesus, o quanto de Deus, o quanto da presença de Deus você tem buscado? Eu sei que não há um parâmetro para ver níveis espirituais, não devemos julgar ninguém, mas devemos buscar sempre. Gente, nós não estamos brincando com isso. Nós não estamos brincando com isso. Nós não estamos brincando. Leve muito a sério o que eu estou dizendo para você. Bill Johnson diz: o mundo precisa de um encontro com Deus. E quem vai ser usado para isso? Quem vai estar disposto a isso? A igreja precisa ser movida pelo sobrenatural. Nós precisamos ser um exército incendiado, gente, pelo Espírito. Nós precisamos queimar por Deus. Nós precisamos entender que fomos chamados para transformar realidades também. Eu vou terminar aqui, e a gente já vai orar, mas presta atenção numa situação. 2 meninos, eu estava falando ontem na juventude, eu quero trazer um complemento aqui, sobre essa questão dos 2 meninos, um no Egito e outro na Babilônia. Eu estou falando de José e Daniel. José era um homem que foi largado pelos seus irmãos, estava como semi-morto, foi vendido como escravo, chegou no Egito para ser escravo, mas Deus estava tanto com ele, que você sabe o final da história, que ele se tornou governador do Egito, nada menos do que governador do Egito. E aí ele fez uma amizade, uma amizade, ele na verdade foi usado por Deus ali no Egito, para ser um referencial para o povo. José amou o povo egípcio, ele foi criado ali, mesmo que dentro dele estavam algumas confusões, algumas coisas. Quando Deus chama ele entendeu que a pastora disse esses dias atrás, ele entendeu o seu chamado, ele entendeu o que ele era. Ele entendeu, José, que tinha um propósito para ele. E José, ele cresceu, ele desenvolveu. José, ele foi usado por Deus ali, até patamares, sendo usado por patamares, Deus foi usando. E eu creio, queridos, que José foi um moço que ele não negociou os seus princípios. Da mesma maneira, Daniel foi um moço que ele saiu e foi também cativo à Babilônia. Da mesma forma que Egito significava o mundo, né? A figura de Faraó era Satanás, a mesma coisa Daniel, Babilônia também era a representatividade do mundo. E Nabucodonosor também a representação de Satanás. Mas os dois cresceram, se desenvolveram, prosperaram, serviram aquele povo, amaram aquele povo, e Deus usou a eles. Daniel diz, capítulo 1:8, Daniel 1:8 diz que ele escolheu, decidiu não se contaminar. Então não tem como nós falarmos assim: mas pastor, é muito difícil, né? Viver nesse mundo e não se contaminar e não fazer as coisas. Não é difícil. É difícil se pensarmos com a força ou quisermos fazer com a força do nosso braço. Mas quando nós temos a presença de Deus, tudo fica mais fácil. E na verdade Daniel, ele decidiu não contaminar-se. Fizeram um decreto para ele. E é impressionante, quer ver? Quer ver uma coisa? Eu estou com isso na mente aqui fresquinha, mas olha só que extraordinário. Que extraordinário. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui, ó. Daniel,
capítulo 6, diz assim, ó. Daniel 6, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. Daniel já estava servindo o povo, já estava ali, né, com a sua excelência, era um moço diferenciado. O Espírito Santo estava com ele. Aí diz assim: mas nada conseguiram acusá-lo, né? Não encontraram nada. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era, olha as características de Daniel, ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com ele, com a lei do Deus dele. Então fizeram um motim contra Daniel. E no versículo 10, quando Daniel soube do decreto daqueles que não se prostrariam a Nabucodonosor, a estátua, ao poste ídolo, ia para a cova. Mas olha só o texto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que acostumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Verso 11, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo denunciá-lo. Aí o que aconteceu? A história: manda Daniel para a cova. Aí você sabe meio da história. Daniel estava lá, foi posto na cova. E Daniel, eu não sei se ele orou, cantou louvores, eu não sei o que ele fez, só sei que Deus estava com ele. Quando o rei chega e grita o nome dele: Daniel, e diz: oi rei. O rei: abre, tire daí. E Daniel não foi tocado pelos leões. E o próprio rei diz: olha, essas pessoas que colocaram Daniel aí, jogue para alimentar os leões. A Bíblia diz que em segundos foram dilacerados. Aí eu vejo, queridos, que no texto, capítulo 6 de Daniel, verso 26, 25, então o rei Dário, ou Dario, escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. O que ele escreveu? Paz, prosperidade. Verso 26, estou editando um decreto, para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario, de Ciro o persa. Aleluia. Queridos, se isso não for sobrenatural, o que será? Daniel era um moço cheio de espírito. Daniel era um moço diferente. Mas o mesmo espírito que estava com Daniel, que usou José. Queridos, o texto de Gênesis 47 diz que Jacó orou por Faraó. Onde chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai ser ativado, vai ser desejado. Sabe por quê? Não é por nós mesmos, mas pelo que a gente carrega. O texto diz, Gênesis 50, fala que quando Jacó faleceu, José era muito querido pelo povo, era muito querido pelo povo egípcio. E o texto diz que o cortejo era gigantesco, porque o pai, Jacó, o pai de José, morreu. E nós amamos José. José, ele não deixou
a cultura do reino dentro dele se contaminar com a cultura do Egito. Daniel, Babilônia, e José no Egito. Então, José do Egito. Então, eles estavam numa outra cultura, numa cultura pagã, mas mesmo assim, eles não faziam o que feria o coração de Deus. Não vou me ajoelhar para outros deuses, não vou fazer isso, não vou sentar na mesa do rei e comer, eu não vou fazer nada, eu não vou me prostituir, eu não vou me render ao pecado, mas eu vou continuar firme. E por isso, essas duas histórias se correlacionam, porque eu aprendi uma coisa que a minha esposa me ensinou, uma palavra chamada aculturar. Diga assim, ó, aculturar. Pode ser mais forte? Aculturar. Vamos? O que é aculturar? Adaptar-se a uma nova cultura sem se corromper. Meu Deus. Então não vem com esse negócio. Todo mundo é corrupto, o governo rouba. Essa luta de Lula, Bolsonaro, de fulano. Queridos, eu não estou aí para o reino desse mundo. Eu estou querendo entender o propósito de Deus na minha vida, porque eu sei que pode ser o governo A ou o governo B, o reino que está dentro de mim, esse sim é soberano, indivisível, majestoso, glorioso, que vai me levar para o céu. É isso que eu quero. Se você quer isso, fique de pé, vamos orar em nome de Jesus.